Um fruto difícil de apanhar pela altura de sua palmeira e pelos longos espinhos do seu tronco, mas que vale cada mordida depois que você prova. Este é o tucumã. O tucumã é um fruto super fibroso, muito popular na cidade de Manaus. Ele é rico em ômega 3 e vitamina A e possui uma textura oleosa e é a estrela do sanduíche mais famoso e celebrado das ruas de Manaus, o X-Caboquinho. Eu sou amazonense, nascido em Manaus. Eu sou formado em administração, formado em direito, sou mestre em engenharia de processos industriais e a minha paixão é comida. Eu resolvi investir na minha paixão quando eu abri a Alquimia Arte Culinária, que é a minha escola de culinária. Alguns anos atrás eu fiz um tour a trabalho por alguns municípios do interior do Amazonas, onde a gente descobre as peculiaridades de cada interior. O nosso ingrediente de hoje, tucumã. O tucumã ele é muito valorizado, ele tem em toda a região amazônica, mas ele é muito valorizado no Amazonas e nos municípios próximos do Amazonas. É um produto de extremo valor, né, para a nossa alimentação. Virou hábito, virou cultura nossa comer no café da manhã o tucumã. Vamos apresentar hoje duas receitas onde a base é um fruto típico da nossa região amazônica, que é o tucumã. Então nós vamos fazer uma receita clássica, que é o nosso X-Caboquinho. É considerado patrimônio imaterial, né, do Amazonas, e vamos fazer uma versão doce do X-Caboquinho. É uma tortinha de tucumã que leva todos os ingredientes que leva no X-Caboquinho, com um detalhezinho a mais, que é a farinha de castanha. Então, essas são as receitas de hoje. Para fazer a tortinha doce de tucumã do chefe Fernando Souza Neto, você vai precisar de 60 gramas de pasta de tucumã, 60 gramas de doce de tucumã, 60 gramas de farinha de castanha da Amazônia, 30 gramas de farinha de trigo, 10 gramas de manteiga com sal, 60 gramas de queijo coalho picado, 60 gramas de pasta de ricota, 4 fatias de banana pacovan madura frita. E agora, anote os ingredientes para fazer o tradicional X-Caboquinho: pão francês, queijo coalho, banana frita, tucumã descascado e manteiga. Então eu vou começar a fazer a geleia do tucumã. Enquanto a geleia estiver apurando, eu vou demonstrar como é que a gente vai fazer a massa, tá? A massa vai ficar assim. Então é uma massa que fica crocante, lembra muito uma massa de empada, ó. Base da geleia. Sempre que você for fazer uma geleia, seja de qual fruta for, ou um doce, calda, você inicia colocando açúcar, tá? Então vou botar uma xícara de açúcar e uma xícara de água. E aí nesse xarope eu vou acrescentar minha pasta de tucumã. Mesma quantidade, tá? Então uma xícara de açúcar, uma xícara de água e uma xícara de pasta de tucumã. Vou dar uma mexida rápida para ele incorporar. Boto no fogo bem baixo e vou deixar ela apurando aí, tá? Ela vai ganhando uma textura caramelizada. Enquanto minha geleia está apurando, a gente vai fazer a massa para nossa tortinha. A massa também é uma massa semelhante à massa de empada.
Só que eu estou colocando uma combinação de farinha de castanha com a farinha de trigo, não só a farinha de trigo. Tá? Então estou usando aqui 2 colheres de sopa de farinha de castanha para 2 colheres de sopa de farinha de trigo. Vou misturar aqui também um pouquinho da polpa de tucumã. Essa polpa de tucumã, como eu disse, ela é rica em gordura. Então, ela vai fazer uma combinação bem interessante com a manteiga para formar a textura que a gente precisa nessa farinha. Vou acrescentar uma colher de manteiga para combinar com essa polpa de tucumã. E aí eu venho com os dedos para fazer a mistura. Eu preciso sentir isso aqui nos dedos. Ela tem que ficar uma massa bem homogênea, tá? E vai ser uma massa que vai lembrar um pouco de areia molhada. Fica uma massa, uma massa de modelar, ó. Então eu vou usar essa massa para forrar aqui a minha forma. Viu que eu não coloquei nem sal nem açúcar nessa massa, porque eu quero que apareça o sabor do tucumã. E o tucumã ele tem um sabor que a gente não pode dizer, o tucumã é doce ou o tucumã é salgado. Ele é um meio termo, tá? É um sabor bem interessante. A gente pode dizer até que o tucumã é rico em umami também, né? Porque ele tem essa mistura de sabores meio indefinidos, assim como a nossa pupunha. Eu vou colocar aqui um recheio que puxa para o salgado, que é o creme de queijo, com queijo coalho, e a cobertura vai ser a nossa geleia aqui de tucumã. Ela já está dando ponto, tá? Então, é bem rápido. Essa massinha aqui vai para o forno, tá? 180 graus por 15 minutos, tá? Então, ela vai sair do forno já torradinha. A diferença dessa aqui é que essa aqui eu fiz a borda, essa aqui eu botei só o fundo. O creme de queijo para fazer o recheio. Eu tenho aqui pasta de ricota, e aí eu vou acrescentar o queijo coalho nessa minha ricota. Então o queijo coalho cortado bem fininho, porque quando eu morder a torta eu quero sentir os pedacinhos de queijo coalho contrastando com a banana frita também e o crocante de tucumã. Então é uma mistura de sabores, brincando aí entre doce e salgado e uma mistura de texturas. Vou acrescentar aqui na minha pasta de ricota, banana frita, não muita, porque eu já vou ter o doce ali do tucumã, então ela vai dar só um toque diferente no sabor interno do recheio. E aí eu vou misturar tudo isso. Então esse creme por si só ele já é gostoso, tá? Botar na geladeira já fica uma sobremesa por si só. Eu vou usar esse aqui que já está assado, tá? Para rechear e fazer a tortinha. Então, botar o meu recheio de queijo, coalho com banana, creme de queijo, queijo, coalho e banana. Lembra só de deixar um espaço, porque ainda vai entrar aqui em cima a geleia. Geleia de tucumã.
vamos usar essa aqui que já está pronta porque ela está fria, tá? Então a geleia tem que ser colocada fria. Se eu boto ela quente, aqui ela vai derreter essa pasta de queijo e vai misturar tudo. Então isso aqui vai para o freezer por mais ou menos 1 hora para ganhar mais consistência para a gente poder desenformar. Agora vamos para o nosso tradicional X-caboquinho, sanduíche mais clássico aqui do Amazonas. Não vou dizer do Amazonas, de Manaus, tá? De Manaus. Vão ter municípios da nossa região amazônica que não comem isso, tá? Até porque a forma mais clássica, mais raiz de comer o tucumã é roendo o tucumã acompanhado de farinha. Então, tucumã com farinha. O X-caboquinho já foi uma modernidade, digamos assim, uma evolução. Quando eu era criança, era uma briga para comer tucumã em casa, porque era um fruto que era até de difícil acesso, por não ter plantação de tucumã, então ser uma árvore nativa. Então não era tão fácil conseguir tucumã como hoje em dia a gente consegue. Então vou aqui pegar meu pão. Manteiga. A gente vai dar uma tostada nesse pão. Eu vou fazer agora o queijo coalho. Então, a gente começa. Tucumã, banana frita, e aí eu vou tostar agora o queijo coalho. Gosto de pôr um pouquinho de manteiga. Vem a finalização. Aquele momento que ele vai ganhar um brilho especial aqui, ó, a casquinha. Então é assim que faz o X-caboquinho. Clássico da nossa Amazônia e aqui uma versão diferente, tá? Para comer numa sobremesa, até no café da manhã, no lanche. Eu sou Fernando Souza Neto e este é o Mesa Cabocla.